Há alguns aspectos que são extremamente importantes quando se pensa e se define uma proposta e uma estratégia de inovação, desenvolvimento de produtos, lançamento de inovações e assim por diante no mercado, que é recursos internos para. Então, olhar somente a dinâmica de mercado sem identificar aspectos internos que são relevantes para o desenvolvimento da inovação é um erro que pode se desdobrar num possível fracasso da inovação. Ou seja, tem uma necessidade no mercado, há uma dinâmica muito favorável para a inovação, no entanto, a organização internamente não tem recursos ou não tem tecnologia ou a equipe não está preparada para aquele momento, para aquela inovação. Esse é um erro crítico, crucial, de somente atender ou seguir a dinâmica de mercado sem olhar a perspectiva interna na organização. Esse é um aspecto crítico. Outros erros, deixar-se levar pela dinâmica no sentido de não definir um posicionamento ou um foco para o que de fato é o core da empresa, da organização em termos da inovação, ou seja, o que eu faço de bom e o quanto esse bom é reconhecido fora. Aí a gente está falando, né, discutindo a perspectiva de posicionamento, quanto é relevante também entender qual é o foco do negócio, que vai também além da dinâmica de mercado ou de acompanhar a dinâmica de mercado. Vamos lá, são os contextos diferentes. O cenário pode ser favorável para uma ou outra situação dependendo de vários fatores. E aí estamos falando a dinâmica do setor, o contexto de atuação da empresa, se atua no mercado interno, atua no mercado externo, qual é a perspectiva do setor. Se o setor de atividade for extremamente competitivo, e se olharmos o delay entre desenvolvimento da inovação e lançamento no mercado, vale mais a pena pensar em incremental. Quando estamos falando de setores cuja dinâmica é mais aberta e há mais espaço para se pensar em alternativas em mercados, estamos falando em inovações que causam ruptura. É um ponto fechado? Bom, agora eu estou em um setor que é extremamente dinâmico, que é muito favorável para desenvolver e que cujo público-alvo, e aí estamos falando os diferentes players que estão no mercado e que vão absorver essa inovação, se esse público é mais favorável a novidades ou se estamos falando de um grupo que é mais, digamos assim, tradicional. O que favorece, então, fechando essa resposta inicial da pergunta, né? Incremental, ruptura, vai depender do momento em que a empresa está e do setor, da dinâmica do setor no qual ela está atuando. Isso não implica que, dependendo do momento, e aí é a lógica da ambidestria, quer dizer, ora, eu vou trabalhar com inovações incrementais, porque a tendência é o retorno mais imediato ou mais a curto prazo. Ora, eu vou desenvolver algo potencial aqui que eu acredito que, de fato, tem espaço no mercado. Então, a dinâmica muito de mercado. Como é que isso vai impactar no ROI? Se estamos falando de inovações radicais e que causam rupturas no mercado, esse delay entre lançar e retorno é maior, obviamente, porque estamos falando em pesquisa, desenvolvimento, investimentos iniciais que são
por vezes a médio e longo prazo. Inovações incrementais, a tendência é um retorno mais a médio prazo ou dependendo a curto prazo, em função das especificidades e das alterações que podem ser mínimas em determinados produtos, por exemplo, ou na oferta como um todo, e que pode sim trazer um retorno mais imediato. E aí um ponto importante também é entender que as inovações incrementais, elas são desenvolvidas ou trabalhadas usualmente em um mercado que já é conhecido, ou seja, que já conhece a oferta, e isso facilita então esse retorno. Diferente de inovações radicais que causam rupturas, que precisa ter ainda um trabalho de desenvolver o mercado para tal.